Olá, amigos! Estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento ao projeto da Casa de Fraternidade Luiz Sérgio, com o livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, com o espírito de Emmanuel. E hoje nós vamos comentar o capítulo 44, que leva o título de Curas. E nesse capítulo, como em todos, o Emmanuel destaca um versículo para comentar. E aqui o versículo que ele comenta está em Lucas, no capítulo 10, versículo 9. E o versículo diz o seguinte: E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, está próximo para vós o reino de Deus. Então, antes de comentar exatamente o versículo, ou também o texto de Emmanuel, a gente vai buscar onde que está esse versículo, Ou seja, vamos buscar o contexto, para que a gente possa entender melhor o que ele diz, por exemplo, quando ele fala enfermos que nela houver. Como assim nela houver? Onde? Houver onde? O que é isso? Então é assim, é um versículo que está na perícope intitulada A Missão dos 70, ou 72, conforme a tradução, e que nos conta um momento onde Jesus reúne esses 70 e os envia em peregrinação para diversas cidades. Ele já havia feito algo semelhante, que foi narrado para a gente no capítulo 10 de Mateus, que leva o título de Sermão para os 12 discípulos. Lá ele enviava os 12 discípulos. Agora aqui no capítulo 10 de Lucas, a gente entende que já haviam aumentado muito o número de seguidores, de discípulos. Então ele reúne 70 discípulos e os envia também para as diversas cidades, em assistência aos sofredores e para a divulgação do Evangelho. E nessa reunião, ele faz diversas orientações a esses 70, e os adverte também que, apesar da intenção ser maravilhosa, obviamente, em algumas cidades ou em algumas casas, eles poderiam não ser muito bem recebidos. Mas entre as orientações, a gente tem essa que Emmanuel destacou, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, está próximo para vós o reino de Deus. Então, o que nela houver é na cidade, ou na aldeia, ou na casa que eles estiverem passando. Bom, com relação à cura, a gente pode comentar assim, vários aspectos. A gente pode observar que muitos, certamente obscurecidos pelo orgulho, não visualizam a possibilidade de uma cura através do auxílio do alto. Muitos estão tão fechados, encerrados no seu mundinho próprio, que mal aceitam ou até nem se permitem serem ajudados. A gente pode observar também que existem as enfermidades do corpo e as enfermidades da alma. A doutrina espírita nos esclarece que uma pessoa com uma enfermidade, ela pode ser curada, ou ela consegue ser curada, se houver uma receptividade para receber essa cura. A gente pode observar isso mesmo nos passes, nas salas de passe. Algumas pessoas recebem bênçãos maravilhosas, misericordiosas. Entretanto, existem as que entram e saem da sala de passe da mesma forma, na mesma condição, sem nada receber. Ou porque não acreditam, ou porque seus corações estão tão endurecidos, tão cristalizados no seu orgulho de que ela pode conseguir tudo por ela mesma, que não precisa de ninguém, que ela acaba por nada receber. Não que não tenha sido oferecido a ela, mas não houve campo favorável para a recepção. Por isso que Jesus adverte os discípulos da perícope quanto às dificuldades que eles poderiam enfrentar. Porque em muitas aldeias ou em muitas casas que eles entrassem, eles não iam conseguir proporcionar a cura ou ajudar de qualquer forma. Não porque eles estavam sendo ineficientes, digamos assim, mas porque a pessoa não estava preparada para receber, ou mesmo não permitia ser ajudada. Então não tem como autoajudar. A gente se lembra, por exemplo, no caso da mulher hemorroísta,
Jesus era a doação constante, permanente, né? A doação encarnada ali. E a mulher chega perto e apenas toca a beira da sua túnica e ela é imediatamente curada. Por quê? Porque havia ali como que uma diferença de potencial, digamos assim, né? Houve um campo extremamente favorável para doar e outro extremamente favorável para receber. Então, simplesmente flui a energia, né? Flui a toda a bênção ali necessária. É como ligar um interruptor. A energia vem porque tudo que está do lado de cá está em condições favoráveis para receber. Se o aparelho não estiver em condição, não flui energia. É a mesma coisa, mas a energia está lá, à nossa disposição. Jesus e os nossos amigos do alto estão sempre dispostos a nos fornecer a ajuda que nos é permitida. Eu digo que nos é permitida porque muitas vezes o passar por uma enfermidade faz parte das nossas expiações, dos nossos resgates. Então, nos é favorável ao nosso crescimento o passar por essa enfermidade, desde que a percorramos com aceitação, né? Porque a pessoa que está enferma do corpo não necessariamente está enferma da alma, porque curar-se é harmonizar-se, é equilibrar-se. Então, a busca do indivíduo pelo equilíbrio, pela renovação, pela harmonia, abre um campo para a atuação do auxílio, seja material ou espiritual, né? Bom, vamos dar uma olhadinha no texto do Emmanuel, né? Ele começa assim, gente. Realmente, Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os de modo especial aos discípulos. Todavia, o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao reino divino quantos se restauram nas deficiências humanas. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. Pois é, ele fala ali, Jesus não se esqueceu de requisitar o reino divino, né? Realmente, no versículo, Jesus pede para eles, né, para os discípulos, que digam às pessoas, está próximo o reino de Deus. Esse próximo não está no sentido, obviamente, material, né, de um local próximo, perto, né, obviamente, mas no sentido de não está tão difícil de você conseguir, ou falta pouco para você chegar lá, né? Tenta se equilibrar, tenta se harmonizar, né? Se harmonizar com as leis divinas, que você vai conseguir. Persevere, não desista, tenha força de vontade, né? Talvez isso que ele tenha tentado falar, ou pelo menos é o que a gente consegue entender. Prosseguindo mais um pouquinho o texto, Emmanuel diz assim, que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia no corpo, quanto se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Pessoal, espera nossos amigos do alto que a gente possa entender que, na verdade, como ele diz ali, a lição oculta da moléstia, né, é um chamado. É um chamado para que a gente reflita sobre a nossa vida, sobre nossas responsabilidades como filhos de Deus. É um chamado para o trabalho edificante. A cura vai proporcionar para a gente mais uma oportunidade para a gente rever as nossas posições, os nossos sentimentos e nos propor a esse trabalho edificante. Continuando com Emmanuel. Permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais, entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência
e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da Terra. Há criaturas doentes que lastimam a retenção no reino e choram aflitas, não porque desejam renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitados de prolongar os próprios desatinos. Olha que coisa, né, gente? Então, o enfermo tem que reconhecer que o alcance da cura colocado à sua disposição lhe traz mais uma oportunidade de renovar os seus hábitos, os seus sentimentos, e não curar-se para retornar às mesmas atitudes desequilibradas, comprometedoras que era seu costume, né? Como diz Emmanuel, voltar aos seus desatinos. Ele vai perder mais uma das grandes oportunidades que sempre nos é oferecida para o nosso próprio crescimento. Continuando o texto. É sempre útil curar os enfermos, quando haja permissão de ordem superior para isso. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para seu espírito um novo dia no caminhar redentor. Jesus curou inúmeras vezes, mas a gente vê ele sempre em suas curas com um convite à renovação. A gente lembra do cego de Betsaida, por exemplo, depois de curado, ele fala, volta para sua casa, mas não volte para a aldeia. Mas ele morava na aldeia. Ou seja, volte para sua casa, mas fuja daquelas energias complicadas que existem naquela aldeia. Se liberte disso. Na mulher adúltera, vai, não peques mais. Ou seja, renove-se. Busque modificação na tua vida. Sempre a modificação, sempre a renovação. No paralítico de Cafarnaum, ele fala, levanta, pega seu catre e segue. Ou seja, levanta, pegue o seu catre no sentido de recolha para você o que você conseguiu aprender com ele, recolha a tua experiência com esse catre, tudo que você aprendeu de paciência, de aceitação, para aprender a valorizar a saúde do corpo e coloque-o a serviço desse reino de Deus que o aguarda, que está próximo, como diz o versículo que Emmanuel está comentando, né? Enfim, muito importante a cura do corpo, muito importante para todos nós, mas muito mais importante a cura da alma, a renovação, o equilíbrio, a harmonização do ser com as leis divinas e prosseguir a nossa jornada. Era essa a reflexão, meus amigos. Muita luz e muita paz a todos.